Apoio Cultural FTD. Ai, irmão Miguel, tô fazendo academia, dá pra ver? Essa risada quer dizer que não tá, né? Palhaçada. Você mas, tá tomando alguma suplementação? Eu tô. Proteína, né? Pra ficar marombuda. Sabia que eu conheci recentemente uma semente de baru. É uma semente brasileira da região de Cerrado, riquíssima em proteína. Então, ao invés de talvez tomar suplemento, você poderia também uma hora acrescentar a semente de baru na tua alimentação. Que chique. Cara, eu acho muito legal isso, na verdade. Porque a gente às vezes não conhece as coisas que tem no Brasil. Açafrão para inflamação. Então. E sempre tem alguma coisinha que dá pra gente implementar, né? E eu gosto muito de entender. Eu queria entender mais. Por isso que hoje, no programa de propósito, a gente chamou a Naomi para conversar com a gente. Ela que é cientista social e que trabalha hoje em dia com a questão da alimentação e o ativismo alimentar. Então, seja bem-vinda, Naomi. Bem-vinda, Naomi. Obrigada pelo convite. Obrigada. Então, como eu estava falando, eu quero entender, né? E a Naomi tem um site que se chama Fome de Entender, mas vamos começar perguntando, fome de entender o quê? Bom, assim como você, eu também tenho vontade de entender muitas coisas. E o Fome de Entender, ele surgiu como uma vontade de juntar a minha formação em ciências sociais com a minha trajetória como cozinheira também. Então, transitando entre esses dois ambientes que parecem tão distantes, né, a universidade e as cozinhas profissionais, eu acabei encontrando um caminho no meio, que é esse caminho no qual eu brinco que eu gosto de levar um pouco de comida para a universidade, para a academia, e trazer um pouco do que a gente estuda tanto na universidade para o contexto das cozinhas profissionais também. E a minha fome de entender, ela vem dessa percepção de que o alimento, ele nunca é só um montão de nutrientes juntos, né? A partir da comida, daquilo que a gente come ou deixa de comer todos os dias, a partir da perspectiva das ciências sociais, a gente consegue entender melhor a nossa sociedade, entender sobre política, religião, sobre geopolítica, sobre história. Então, é por esse caminho que eu transito, tentando entender o mundo através das lentes da alimentação. Pois então, aí que me pegou muito quando eu comecei a ver sobre o que você fazia, Naomi, que é essa questão, assim, você é formada em ciências sociais, eu ficava pensando, nossa, o que isso tem a ver com o alimento? Não era para ela ser formada em gastronomia ou alguma coisa do tipo? E aí eu queria que você desse esse contexto, você já deu uma breve explicação, mas por que as ciências sociais têm a ver com o alimento? Bom, eu sou um pouco suspeita, né, como cientista social, mas eu acho que são disciplinas das humanidades que nos ajudam a entender o mundo para além do que está dado. E a alimentação, pensem, todo mundo come pelo menos 3 vezes por dia. Em cada sociedade humana, as pessoas comem de jeitos diferentes. E são nessas diferenças e semelhanças que o olhar do cientista social ou da cientista social consegue enxergar outras coisas sobre a nossa sociedade. Aquilo que a gente come diz muito pouco só sobre escolhas alimentares. Eu brinco que se a gente comesse o que é somente por ser nutritivo, a gente faria escolhas alimentares bem diferentes das que a gente faz hoje em dia, né? Porque comestível por comestível, muitas coisas são, mas a gente não come tudo que é comestível. A gente seleciona aquilo que a gente vai comer como sociedade, ou como família, ou como indivíduo, e as ciências sociais conseguem olhar para essa lente dessas escolhas com essa outra perspectiva. A gente pensa que a gente também é muito livre para escolher, simplesmente ir no mercado e escolher, mas o próprio exemplo da proteína que vocês começaram o programa, né? Se você está buscando por uma suplementação de proteína simplesmente num mercado ou numa farmácia, muito provavelmente você vai encontrar esses tipos de proteína que vem do soro do leite, mas não vai encontrar uma castanha do baru, que é uma coisa tão mais abundante no Brasil e tão mais relacionada à nossa história, à nossa memória. Então, todas essas contradições e complexidades da alimentação dão um prato cheio para as ciências sociais e é nele que eu tenho comido nos últimos anos. Naomi, você falou das riquezas, né? Retomou ali o que a gente iniciou falando no programa, que o Brasil é muito rico em tantos alimentos tão saudáveis, enfim. Uma pergunta que eu gostaria de fazer é: a fome é só sobre não ter o que comer? Bom, essa é uma pergunta muito complexa, assim como a fome. A gente costuma pensar na fome, na insegurança alimentar, simplesmente como a ausência de comida, e ela é, em algum grau, porque as pessoas que estão sentindo a fome no cotidiano, elas sofrem da ausência de alimento, mas a perspectiva, olhando para a fome como um fenômeno sociológico, um fenômeno geopolítico, como várias pessoas da tradição do pensamento brasileiro, como o próprio Josué de Castro,
Adriana Salai, a gente tem vários pesquisadores que estão olhando para a questão da fome, porque justamente existe uma contradição muito grande sobre esse problema, né? O Brasil é um dos países que mais produz alimento e exporta alimentos para o mundo todo, ao passo de que a população está cada vez mais faminta, né? A gente teve nos últimos anos situações bem difíceis, né? Aquela notícia muito propagandeada de que o Brasil voltou para o mapa da fome, ao mesmo tempo em que batíamos recordes de exportação de alimentação. Então, a partir da nossa perspectiva como cientistas sociais, é interessante pensar que a fome nos trata de ausência de comida. Talvez ela tenha sido, no tempo, por exemplo, uma guerra acontecia, uma grande peste acontecia, acabava com as plantações, as pessoas iam padecer de fome nos próximos anos. Mas, atualmente, a gente vive num planeta que produz comida pra caramba, para alimentar mais do que uma vez a população inteira, e a gente ainda tem muitas pessoas com fome. Então, a perspectiva das ciências sociais é uma perspectiva que tenta complexificar isso, tenta entender por que as pessoas passam fome. E aí a gente consegue chegar em respostas como escolhas geopolíticas, políticas públicas que não são direcionadas para onde deveriam, falta de reforma agrária, concentração de terra na mão de poucos proprietários que estão muito mais preocupados em exportar alimento do que uma alimentação da população. Então, a fome ela é muito pouco culpa dos indivíduos, ela é muito mais fruto de uma estrutura que não se preocupa necessariamente em alimentar as pessoas e sim em lucrar. Então, sim, a fome ela é muito complexa e é muito triste, né? É muito triste que a gente viva num planeta que produz tanto alimento e ainda assim os índices de fome crescem tanto. Você comentou que realmente o Brasil voltou para o mapa da fome, no mesmo período em que a gente bate recordes de exportações de commodities, né? E realmente é difícil porque é muito complexo. Você falava disso, eu vi também um podcast seu no Mesa Amarela que você também abordou essa temática, falando dessa questão, e é algo que me preocupa, porque depende muito de políticas públicas. Agora, há alguma outra maneira da população se organizar de alguma forma para ter esses alimentos mais saudáveis, mais adequados, mais proteicos, mais vitamínicos, enfim, ou a gente, infelizmente, depende quase que 100% do poder público nesse sentido, para ter um acesso mais fácil a esse tipo de alimento? Eu acho que as duas coisas. Ao mesmo tempo que, sim, as políticas públicas são completamente determinantes, e é por causa de escolhas geopolíticas e políticas públicas que, por exemplo, a gente encontra proteína de pote do soro do leite no mercado e não encontra castanha de baru. Isso é um tipo de escolha, né? Uma escolha muito relacionada ao jeito que a gente trata hoje o alimento como uma commodity que é negociada globalmente. A gente tem a presença muito forte das grandes indústrias alimentares que determinam o que a gente come muito mais do que a gente costuma pensar no cotidiano, porque quando a gente se depara com uma prateleira de supermercado cheia de opções, por exemplo, de bolacha recheada, parece que tem 200 opções ali. Você vai olhar, na verdade, elas são todas ali, vêm das mesmas 3 ou 4 empresas. Então, existe sim uma concentração de poder em relação ao que a gente come, que não está nas nossas mãos. E eu gosto de trazer sempre essa dimensão estrutural, porque quando a gente está falando de alimentação, eu gosto de tirar um pouco da culpa e responsabilidade do indivíduo, porque a gente está tão... Quanto de escolha a gente realmente tem, se existem essas companhias tão endinheiradas que, no fim das contas, ali determinam mais ou menos o que a gente come. Mas eu também gosto de trazer um pouco de responsabilidade para nós como consumidores, porque escolher para onde vai o nosso dinheiro também é uma forma de fazer política no cotidiano e escolher se você vai comprar alimento de uma pessoa produtora que produz alimento no entorno da sua cidade ou se você vai escolher comprar de uma grande multinacional cujo dinheiro vai para bem longe do Brasil, também são escolhas, né? E eu acho que um dado interessante para relacionar essa questão da escolha com a fome é que hoje a gente sabe que muito do desperdício alimentar do mundo, né? Comecei falando que produzimos comida para alimentar 1,5 mundo, talvez, e isso não acontece. Muito do desperdício alimentar, ele ocorre sim na cadeia, né? Entre a produção ali, quando o agricultor colhe, até ele chegar na nossa mesa, é um caminho muito longo que faz com que aconteça muito desperdício, mas também a partir do momento que esse alimento chega na nossa casa, dentro dos lares, dentro das cozinhas domésticas, há muito desperdício de alimentos também. Então eu acho que é sempre interessante a gente buscar cada vez mais, não só por uma questão econômica, mas também por uma questão de sustentabilidade e de pensamento coletivo, né, de pensar comunalmente, pensar nos outros e nas outras também, tentar evitar o desperdício dentro da nossa casa também, mas entendendo que é sempre esse balanço entre a estrutura, né, entre o que é determinado pelas pessoas grandes e o que a gente faz no cotidiano é sempre um balanço a se fazer. Sim, e quando você diz assim, aponta, né, essa questão de o que a gente vê no supermercado,
o que a gente meio que tem acesso hoje em dia, que é diferente, muito diferente, talvez não muito diferente, mas é diferente do que os nossos antepassados, ancestrais comiam. Não necessariamente, né, enfim, os povos originários, mas eu digo os nossos avós e bisavós, que não por tinha exemplo, tantos produtos que não industrializados, tinha, né? não Açúcar tinham tanto refinado. acesso. Então, a minha mãe, por exemplo, ela sempre fala que no sítio ela comia das galinhas do sítio, meu pai tinha uma hortinha na casa dele. Então, tipo, isso era, me parece que era muito mais comum, essa não tão praticidade, né? E pra mim é muito satisfatório, porque lá em casa meu pai fez uma hortinha e eu acho tão divertido ir lá e tirar salsinha e cozinhar com a salsinha, sabe? Daí eu queria te perguntar, você acha que os nossos ancestrais, antepassados, avós, etc., eles comiam melhor? Eu acho que essa pergunta é muito complexa, que nem todas as outras, mas essa é interessante a gente pensar o papel da comida industrializada na nossa sociedade, né? Nos anos 90, quando começa uma grande industrialização do Brasil, uma neoliberalização da economia, essas grandes empresas vêm, por exemplo, eu não vou falar o nome delas, mas elas vêm e elas compram, por exemplo, pequenas fábricas de biscoito, agora estão todas sob o guarda-chuva dessa grande marca que é conhecida internacionalmente. Então, existe esse movimento. E como que eles conseguem vender essas coisas, né? Como que eles conseguem convencer a gente a mudar tão radicalmente nossos hábitos? Tanto com uma ideia, vendendo essa ideia de praticidade, que faz todo sentido. As pessoas hoje em dia não têm tempo de cozinhar, e eu entendo isso absolutamente. Eu acho que as pessoas... Ninguém é obrigado a amar cozinhar, e nem todo mundo. A gente tem pessoas, por exemplo, mães solo, que é muito difícil cuidar de uma criança, fazer comida saudável, então pesa muito, né? Então essas coisas acabam entrando como esse marketing da praticidade, esse marketing da poupe tempo, enfim, e a gente acaba consumindo coisas que são muito mais produtos alimentícios do que alimentos. Então eu acho que nossos avós comiam mais alimentos do que nós, que comemos a cada vez mais produtos alimentícios, né? E tem muitos estudos bacanas sobre como essas coisas mudaram, né? Por exemplo, com o advento da industrialização da comida, o milho, a farinha de milho e de mandioca que era feita nos monjolos, que existia ali toda uma fermentação com os utensílios de madeira. Quando a gente proíbe esse tipo de coisas e bota ali o aço inox como material base, o sabor também muda das coisas, né? Ainda existe a mesma farinha de mandioca, ainda existe farinha de milho, mas a gente não tem como acessar esses sabores que se perderam com essas transformações. Então, eu acho que as transformações, elas sempre acontecem, e o mundo, a história da humanidade é uma história de transformações, mas quando a gente está falando de alimentação, eu acho que essa transformação que acontece, ela é uma transformação de desconexão, porque se antes a nossa avó, nossos pais, seus pais, por exemplo, sabiam exatamente, você sabe quem é a pessoa que plantou sua batata, de quem é a vaquinha que você está comendo queijo. Hoje em dia, a gente é muito acostumado com os pacotes, esses pacotes quase desumanizados, né? A comida, a gente pega ali da prateleira, a gente não pensa que ela passou por tantas mãos humanas. Então, eu acho que a gente é alienado nesse sentido, assim. Eu acho que o que a indústria alimentícia hegemônica faz com a nossa alimentação é nos desconectar e nos alienar disso. Então, muitas vezes a gente compra uma bolacha fitness. Hoje eu estou dando todos os exemplos em bolacha para ficar monotemática. Mas você vai ali, um pacote, sei lá, tá dizendo que tem fibras, alguma coisa assim, proteína, e você vai ler a lista de ingredientes, o primeiro ingrediente é açúcar, depois é farinha. Então, eu acho que tem muita propaganda aí também, e a gente... Essa é a minha questão, assim. Eu acho que as pessoas elas podem comer o que elas quiserem, e elas devem ter, sim, o direito de escolher o que elas querem comer, mas a gente tem que saber por que a gente está escolhendo comer aquilo e não comer X e não Y, comer carne ou não comer carne, enfim, comer bolacha industrializada ou não comer bolacha industrializada. Eu acho que a questão é que a gente é alienado, e é nesse ponto que eu acho que falta, assim, sabe? E é nesse ponto que o Fome de Entender, ele surge muito disso, assim. Eu gosto de provocar as pessoas a pensar por que a gente come o que come. E não porque eu gosto de comer batata, arroz e feijão e não isso, mas o que tá ou não tá no prato de comida que a gente come todos os dias. Quando a gente olha para esse prato cheio de alimentos, são tantas relações humanas, são relações com o território, tem muitas coisas implicadas no que a gente come todos os dias. Então, é isso. De 120 anos, as soluções educacionais da FTD Educação vão de mão em mão até chegar na mesa de mais de 16 milhões de estudantes, todos os anos espalhados por todo o Brasil. Do
papel ao digital, da lição de casa às lições de vida, da formação tradicional à formação bilíngue, do infantil ao ensino médio e do básico ao complementar, complementando a educação para que alunos, famílias, professores e gestores evoluam juntos para ir mais longe. A FTD cria laços que unem, formando muito mais do que conhecimento, conexões. FTD Educação. Conectamos histórias, construímos futuros. Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Inscreva-se já! Às vezes a gente não sabe de onde vem o nosso alimento. E você chamava a atenção anteriormente para a gente observar também os pequenos produtores da nossa região, né, de valorizá-los um pouco mais, porque muito do que é exportado nem volta para nós como alimento. Então, se a gente quer mudar essa cultura, é importante procurar os produtores locais para a gente ter esse alimento de forma mais fácil e acessível, como era na época dos nossos pais, dos nossos avós, que era muito mais fácil, enfim. Não, e até pensando em relação a isso, que lá no início a gente perguntou da ciência social e alimentação, né? O que eu estou entendendo e aprendendo, né? Que, por exemplo, às vezes a falta de entender do que é feito aquela bolacha, do que é feito... às vezes não é porque eu não... Assim, como que eu posso explicar? Às vezes não é porque eu estou comprando porque... é a minha única opção, assim. Às vezes eu estou comprando porque parece mais prático. Ou ao contrário, às vezes eu estou comprando porque é a minha única opção. É o que está disponível ali para você. É o que eu consigo pegar, que eu não preciso comprar 500 coisas para fazer uma bolacha. Está pronto ali, é muito mais prático. Então tem tudo a ver com o contexto, tudo a ver com que... Igual a gente estava até comentando, que você também comentou no seu podcast, né? Que a carne no Brasil, ela é um símbolo muito forte de prosperidade, né? Então, fazer aquele churrasco. Tem famílias que, quando conseguem comprar essa carne, é uma alegria, assim, é um momento de festejar mesmo. Então, é muito interessante que quando a gente para entender isso, tem tudo a ver com a sociedade, com o nosso entorno, com o entorno das outras pessoas. Eu acho isso muito legal. E com alimento, né? A gente, no início, pensava, o que tem a ver as ciências sociais com alimento? E a gente realmente está entendendo que tem tudo a ver. E olha como a gente está no meio de uma máquina, né? Que às vezes a gente não vai ter a possibilidade da escolha mais saudável lá no mercado. Isso é muito ruim. Por exemplo, a semente de baru você não vai encontrar no outro mercado que não o municipal, por exemplo. Ou talvez nem aqui em Curitiba, em outra cidade, que foi o meu caso. Encontrei em Brasília, enfim, para falar dessa questão da limitação. E até a falta de informação também, né? Às vezes você pode, mas você não conhece. Exato. Aí me veio uma frase que é meio clichê, assim, né? Mas que eu gostaria de entender da sua pessoa, o que você pensa a respeito. A gente é o que a gente come e o quanto isso impacta a nossa sociedade? Eu acho que a gente é totalmente o que a gente come e não estou falando de uma perspectiva da nutrição. Eu tenho todo respeito pela ciência da nutrição, mas eu gosto de trazer sempre essa outra camada, porque eu tenho plena certeza de que nós não comemos só motivados por nutrientes. E até essa coisa, por exemplo, recente, né? Precisamos comer mais proteína, por exemplo. Existem vários estudos que mostram a relação dessa nossa obsessão por comer mais proteínas com o movimento da indústria de querer vender mais produtos. Então, eu acho que até esse entendimento nutricional que a gente tem, ele é um pouco enviesado pelas tendências de mercado. Quantos superalimentos a gente já viu passarem, né? Tem semente de baru, ora pronobis, matcha, ginkgo biloba. Eu podia ficar aqui muitas horas falando de superalimentos que foram aí promovidos por um período de tempo pela indústria. E aí eles já não são mais tão superalimentos assim e estamos prontos para os próximos.
Então, eu acho que sim, nós somos o que comemos, mas nós não somos o que comemos só a partir da perspectiva nutricional. Nós somos o que comemos porque somos frutos de uma sociedade. Não existem seres humanos no vácuo, a gente sempre existe em relação a uma sociedade, em relação a um tempo histórico, em relação a um território, em relação à nossa família, em relação às nossas crenças religiosas, em relação à nossa perspectiva identitária. E todas essas coisas vão adicionando camadas para as nossas escolhas alimentares. Por exemplo, eu não como carne, não como animais, porque eticamente e politicamente não faz sentido para mim. Eu conheço pessoas que não comem carne por motivos religiosos. Eu conheço pessoas que fazem jejuns em períodos do ano por motivos religiosos. Eu conheço pessoas que comem muito um alimento por motivos identitários, por motivos mnemônicos. A pessoa busca aquele alimento porque faz ele lembrar de casa, faz lembrar da avó. Então, a gente é o que a gente come porque o que a gente come diz sobre quem somos, diz sobre a sociedade na qual pertencemos. E também eu gosto de pensar que somos o que comemos porque nossas escolhas apontam para o mundo que queremos construir. Então, eu acho que o ativismo alimentar é um pouco sobre isso também, né? A gente acredita que as nossas escolhas alimentares, muito mais do que... Não que eu pense que eu, indivíduo, parando de comer carne, a indústria da carne vai se transformar. Não é exatamente isso, mas eu gosto de que a minha praxis, as minhas ações alimentares, elas mirem muito mais em direção ao mundo que eu gostaria de ver do que a hábitos passados que eu não exatamente concordo. Então, a alimentação ela pode ser política, ela pode ser ativista, ela pode ser identitária, de memória. Então, sim, somos o que comemos. Que interessante isso que você coloca, né? Porque, de certa forma, nós somos influenciados pelas grandes indústrias, enfim. Mas olha como é importante a gente entender e pensar sobre a fome e sobre o alimento propriamente dito, né? Porque nós somos seres necessitados. Então, claro, a gente precisa do alimento para sobreviver, precisamos. Mas o fato de ingerir muita proteína não quer dizer que o meu organismo necessite e que ele vai estar absorvendo toda essa proteína, porque a proteína, pela pouca informação que eu sei, é algo que o organismo simplesmente elimina quando ingerido em excesso. Então, olha que interessante, né? A gente pensar em entender realmente as propriedades, o que a gente come, enfim. E realmente, né? Entender também... Opa, desculpa. Pode falar. Só para complementar, que eu acho que é interessante, a proteína é um exemplo bom, mas a gente pode pensar na história dos últimos 30 anos. Quem lembra quando o ovo era o grande vilão? Ovo tem colesterol, meu Deus, ovo é o pior alimento que você pode comer. Aí carboidratos viraram o pior nutriente que você pode consumir. Fazemos dietas de cortar o carboidrato. Mas, na verdade, todos eles são importantes, né? Todos esses elementos são importantes. E se a gente consegue desviar a nossa visão dessas tendências de mercado, né, que fazem a gente amar ovo e num dia odiar ovo, fazem a gente querer comer todos os carboidratos e depois achar que eles são a pior coisa para o nosso corpo. É isso, né? Acho que talvez buscar um equilíbrio e buscar... Tem um jornalista muito famoso que escreveu o Polan, e uma das coisas que ele fala é para a gente tentar basear a nossa alimentação naquilo que os nossos avós reconheceriam como alimento. Então, se a gente pega aquela bolacha que tem uma lista de ingredientes absurda, cheia de conservantes, nomes que a gente não faz a menor ideia do que sejam, por que essas coisas que têm esses nomes tão misteriosos deveriam ser algo que nós consumimos, enquanto a pobre do carboidrato é algo a ser demonizado, né? Então, eu acho que muito do que eu tento fazer, muito do trabalho que eu tento fazer de educação é para fazer a gente perceber essas coisas todas, sabe? Que tudo é muito complexo. E eu espero que eu esteja ajudando as pessoas a fazerem escolhas mais conscientes dentro do que a gente pode escolher, né? Porque também fazendo um gancho com aquilo que a gente estava falando, né? Às vezes as pessoas escolhem só porque é aquilo que elas têm para comer. E tem um conceito bastante interessante, não sei se vocês conhecem, de deserto alimentar. Que são áreas geograficamente localizadas e demarcadas na qual você precisa se deslocar um raio de quilômetros muito grande para conseguir achar alimentos in natura. Isso acontece muitas vezes em periferias do Brasil, lugares muito afastados, que é muito mais acessível para essas pessoas a bolacha recheada, o salgadinho, do que uma fruta, do que uma verdura. Não existe naquele lugar, e se existe, é muito mais caro. Então, todas essas coisas são muito complexas, né? Cara, é muito legal essa conversa, principalmente pelo fato que as dúvidas vêm vindo e daí já vem sanando e a gente vai conversando. Mas, encaminhando ali para o final do nosso programa e entendendo tudo isso que a gente conversou, eu queria saber onde que você quer chegar em relação a tudo isso que a gente falou e se você quer deixar um recado aí para os nossos telespectadores. Bom, como o nome do programa tem a palavra propósito, desde muito jovem eu percebi que a comida é meu propósito. Eu tenho formação em cozinha, em ciências sociais, e a comida eu não consigo escapar dela, e que bom que eu não consigo escapar dela. Então,
Hoje eu tenho plena certeza de que o meu propósito, ele é relacionado à alimentação e ele também é relacionado com aquilo que a gente estava conversando um pouco antes, né? Onde eu quero chegar é num mundo onde as pessoas consigam ter a possibilidade de pensar criticamente sobre aquilo que elas estão comendo e fazer as melhores escolhas a partir disso. Eu quero chegar num mundo onde a alimentação não seja uma questão de você tem que comer isso porque é a única coisa que tem para você comer, se você não comer isso você vai morrer de fome, vai passar fome, e que as pessoas consigam fazer escolhas mais baseadas em tudo que elas acreditam, em tudo que elas trazem de bagagem, e que a comida não seja só essa coisa opressora que faz a gente sofrer porque não consegue acessar ou porque você não pode comer porque vai fazer... A dieta da moda não é essa. Então, eu acho que a minha intenção com a comida é fazer com que a gente complexifique a nossa relação com ela e que eu brinco que se todo mundo que eu converso sobre isso olhar para o prato de comida e dar uma leve pensadinha sobre o que está ali no prato todos os dias um pouquinho, eu já estou chegando onde eu quero, porque eu acho que a gente perde muito quando a gente é alienado daquilo que a gente come. A alimentação é uma das coisas fundamentais para a vida. Para mim, ela é a coisa mais importante, sem dúvida, não só porque eu trabalho com isso, mas é porque é um mundo que me encanta, o mundo da alimentação, na perspectiva culinária, na perspectiva das ciências sociais. E eu queria que a alimentação fosse um momento de prazer para todas e todos, não que ela trouxesse sofrimento, seja lá qual ele for. Então, eu trabalho para que a gente seja um pouquinho menos alienado em relação àquilo que a gente come, sempre pensando que não é a culpa do indivíduo, né? Se a gente olha para um rótulo de alimento industrializado e não consegue entender nada que está escrito ali, não é culpa sua que não tem o entendimento ou você não tem a capacidade cognitiva de entender. É uma estratégia. É uma estratégia estrutural que faz com que a gente se separe e se distancie daquilo que a gente está comendo. Então, eu sou uma pequena formiguinha aí, inimiga dessas grandes hegemonias que fazem com que a gente se separe daquilo que a gente come. Muito bem. Naomi, muito obrigado pela sua disponibilidade, por estar conosco, por nos ajudar a entender um pouco desse mercado e principalmente por nos fazer pensar. Eu acho que se esse é o seu propósito de vida, eu acho que no programa de hoje nós conseguimos garantir isso, né? Com certeza, você aí de casa que nos acompanha, nós aqui, né, Ceci, a gente antes de fazer o nosso prato de comida hoje, nós vamos pensar a respeito daquilo que a gente vai colocar. E acho que fica para o público de casa que nos acompanha esse desafio, né? E esse chamado de pensarmos a respeito da nossa alimentação. Por mais que talvez não tenhamos tantas condições ou não tenhamos tantos alimentos fáceis, né, acessíveis, mais saudáveis, mas que busquemos mais informação, outras alternativas e opções. No programa de hoje nós falamos sobre isso. A Ceci trouxe o exemplo, por exemplo, do pai que tem a horta em casa e hoje tem várias formas de fazer uma horta vertical, artesanal, para você ter esse alimento, esses temperos para tornar a nossa comida, o nosso alimento mais saboroso e nutritivo. É uma forma de também você enfeitar a sua casa, pode pôr as plantas num vasinho, por exemplo. Então, fica essas dicas para você aí de casa buscar cada vez mais ter uma melhor qualidade de vida, né? Isso, muito obrigada, Muito obrigado. Naomi. Agora eu entendi. Que bom. E esperamos que você em casa também tenha entendido. Hoje, esse foi o De Propósito de hoje e nós esperamos vocês na próxima semana. Tchau, tchau. Apoio Cultural FTD.